Vamos iniciar com uma poesia de Castro Alves, na psicografia de um grande espírito, Jorge Risini. Jorge Risini, às vezes muito polêmico, mas sempre muito sincero, e que amou muito Kardec. Ele não admitia, como Herculano Pires, que contrariasse o mestre de Lyon. E como pai, ele se dizia discípulo do pai também, como pai ele dizia: tenho o direito de discordar de Kardec, mas então saia da doutrina espírita e funde sua própria doutrina. E é verdade, existe uma bússola e existe um processo maravilhoso, Moisés, Jesus e Kardec. Kardec apresentou a verdade eterna. Falamos um pouco sobre o passado, agora sobre o futuro. Mas como podemos compreender o Espiritismo como verdade eterna? Já disse hoje e vou repetir. Quando Kardec falou nas várias moradas do Pai, lembrando Jesus, quando Kardec falou nos vários mundos habitados, pareceria heresia científica. Verdade eterna. Hoje a ciência comprova, são bilhões de mundos, claro que muitos mundos habitados, com outras formas de vida. Acaba, inclusive, preconceitos tolos. O corpo físico é só aparelho de trabalho, ele pode ser azul, negro, branco, amarelo. Que importância tem? É apenas um veículo de possibilidade de agir sobre o mundo material. Mas poderá também existir espíritos invisíveis também. Não é a forma física que nos determina. Quando Kardec fala sobre o processo mediúnico, num livro magnífico, o Livro dos Médiuns, quando ele conta da ligação perispírito a perispírito, lembrando, o que é o perispírito? Somos centelhas etéreas, somos luzes, revestidos no nosso atual estágio de evolução, até onde podemos compreender, de um corpo de energia, que nós demos o nome de perispírito, que no passado os egípcios chamavam de Ka, que o querido Paulo de Tarso apresenta falando: enterra-se o corpo animal, ressuscita o corpo espiritual, perispírito, e ciência atual, corpo bioplásmico, a verdade eterna. Podemos confundir a verdade, mas leis preciosas definem a verdade. Kardec explica esse perispírito, que os egípcios chamavam de Ka, que gostava até de colocar no enterro dos faraós os objetos para que o faraó continuasse usando através do Ka, do corpo espiritual de Paulo, do nosso perispírito. Esse corpo de energia, ele é mais flexível do que o corpo físico. É o corpo que aparece nos fantasmas. Nós não inventamos nada, nem os fantasmas. Na própria Inglaterra, tão severa, os fantasmas são famosos, aparecem no castelo. Mas se o homem não tem corpo físico, como aparece? É no corpo de energia que a parapsicologia descobre. Há uma dilatação na nossa compreensão, se desejarmos, do universo, da nossa vida, do mundo à nossa volta. Essa é a finalidade do Consolador prometido. É para isso que Kardec largou todo um projeto de escrever livros direcionados à educação, porque compreendeu que a verdadeira educação exige esse dilatar de consciência na compreensão de que somos muito mais do que o corpo físico e da força do nosso pensamento, que no tempo e no espaço foi bem apresentado. Mas outro dia, encantada, tenho tido notícias de vários cardiologistas, vários dedicados à educação, falando sobre a importância do nosso pensamento,
Tem até um videozinho, não sei se é verdade, sobre a história de Edison, que foi o grande inventor da lâmpada, tantas invenções, que diz, não sei se é verdade, mas tem lógica. A mãe recebe uma carta, Edison é expulso da escola, porque na carta falava que ele era retardado, que ele não queria aprender nada. A mãe esconde a carta e começa a ensinar Edison, e ele se transformou no grande inventor, ou seja, pais, mães, avós, podemos auxiliar nossos reencarnantes através da autoimagem positiva. Olha, você tem dificuldade nisso, mas isso você pode. Todos temos inteligência, todos podemos nos desenvolver, todos podemos nos esforçar para, na vida material e na vida espiritual, continuarmos o nosso desenvolvimento. Kardec também nos explica que esse perispírito se dilata além do corpo físico. Ele fala no ser do corpo. O corpo sem o espírito não é nada. Mas iluminado, alegoricamente falando, pelo espírito, o corpo traz lembranças indefinidas do passado, condicionamentos, resistências. Herculano, discípulo fiel de Kardec, dilata essa questão no livro Relação Espírito-Corpo. Ou seja, quando reencarnamos, unimos-nos ao nosso corpo físico, que, de certa forma, vem também construído por nós através do tempo, somos espíritos, pensamento e vontade, e o corpo físico expressa o nosso desenvolvimento, as nossas necessidades, a nossa aprendizagem. Quando reencarnamos, essa ligação é tão importante que problemas do corpo físico podem impedir a manifestação do espírito. Um AVC, um derrame impede. Tem um livro muito lindo, não espírita, O Cérebro que se Transforma. E ali tem uma linguagem espírita. Ele é coordenado pelo Dr. Norman Dodd, médico e professor universitário de medicina nos Estados Unidos. E tem vários outros professores e uma educadora, Barbara Young, que dão seus depoimentos, mostrando a relação pensamento-corpo físico. Bárbara, por exemplo, ela nasceu com uma dificuldade espacial muito grande. Ela não conseguia coordenar bem o corpo físico, como que havia uma falta de conexão entre perispírito, ou seja, o espírito revestido de perispírito e o corpo físico. Mas essa menina inteligentíssima, e na idade certa ela encontrou um namorado também inteligente, que conseguiram fazer um plano, um projeto no computador, através do qual Barbara Young conseguiu diminuir suas dificuldades, conseguiu melhorar a conexão espírito-corpo físico através de exercícios de desenvolvimento neuronais. Ela fazia vários exercícios e ela foi aí que conseguiu aprender a se situar melhor no espaço. Muitos têm uma brincadeira, eu mesmo falo, hoje eu estou desligada, a minha filha que é alta diz, eu estou batendo a perna, eu estou desconexada do corpo físico, E brincamos, vamos nos conectar, focar, estamos no mundo material. Mas Bárbara agiu dessa forma intuitivamente, e ela fez tantos exercícios que ela aprendeu a ver horas, depois se desenvolveu na matemática, depois aprendeu a não bater nos móveis, e hoje ela é considerada uma grande educadora nos Estados Unidos, cuidando principalmente de crianças com problemas especiais. Hoje também é voz da ciência que o autista, espectro autista, a criança que reencarna, não por acaso com esse problema, através de uma estimulação desde pequenininha,
se desenvolve muito melhor. Sabemos também, experiências atuais, que até ratinhos colocados numa situação de estresse não só ficam com o pelinho todo branco, como ficam com dificuldades de se dirigirem no labirinto no qual andam. E, depois de exercícios físicos especiais, eles conseguem suportar melhor o estresse e caminhar com mais inteligência no local onde são colocados. Existe aqui um grupo que corre, eu gostaria de acompanhá-los, porque o exercício... Mas só pode ir quem estiver bem preparado, hein? Caso contrário, pode provocar lesões no corpo físico. Mas o grupo que corre, a Lúcia, a Denise, um grupo, o Odmiro, um grupo grande, o Jorge, esse grupo diz que depois da corrida tem mais coragem de enfrentar, de fazer, dorme melhor, pensa melhor. Relação espírito-corpo, tão bem apresentada por Kardec, quando ele fala no ser do corpo, que, sob a atuação da vontade do espírito, pode se tornar um instrumento afinado, como um violino afinado permite a produção de uma boa música, ou um instrumento entorpecido, no caso de gente que bebe muito, que come muito, que fica sentado o dia inteiro, impede a afinação desse nosso magnífico instrumento de trabalho. Sabemos de problemas hormonais provocados por depressões. Sabemos que, em certas idades, a mulher na menopausa, o homem na andropausa pode encontrar certas dificuldades. É exatamente essa apresentação do ser do corpo de Kardec. E ainda o grande mestre de Lyon fala, provado pela parapsicologia, pela ciência atual, vemos, além dos olhos do corpo físico, o nosso perispírito, o nosso corpo de energia, de luzes ou sombras, conforme a qualidade dos nossos pensamentos, ultrapassa o corpo físico. E percebemos o mundo à nossa volta com maior ou menor intensidade, conforme sejamos ou não mais livres do corpo físico, mais agarrados ao corpo físico, preocupados apenas com a beleza do corpo físico, esquecidos que a funcionalidade que é conseguida também através de exercícios, de boa alimentação e principalmente de bons pensamentos, conseguimos uma vida com melhor qualidade. Não podemos, porque sabemos que somos espírito, pensamento e vontade, nos esquecermos do nosso instrumento precioso. E eu vi um videozinho, o trabalho do Dr. Roberto Calil, considerado grande no campo da cardiologia e no campo de expressão de ser humano, ele entrevistando um outro médico cardiologista, Dr. Álvaro Zarum, alguma coisa assim. Esse doutor Álvaro trabalha no Hospital Oswaldo Cruz, hospital lá de alemães em São Paulo. E o doutor Álvaro está fazendo um trabalho de pesquisa com mais de 10 mil pessoas para compreender a importância da espiritualidade. E Jung, o grande Jung, já havia dito, é preciso desenvolver a espiritualidade. O indivíduo que se fecha no corpo físico, no mundo material, preocupado apenas, como diria o mestre de Nazaré, com o que comer, com o que beber, esse indivíduo que não permite a dilatação da sua compreensão na existência de um mundo além do nosso mundo físico, na existência de planetas além do nosso querido planeta Terra, esse indivíduo impede-se de conhecer uma vida mais plena, uma vida mais dilatada, uma vida mais feliz. É através de permitirmos
através de filmes, e hoje há tanto material, que esse doutor Álvaro faz a pesquisa dele e conclui: é preciso desenvolver a espiritualidade. Não é religião, é ciência, mas é claro que produz, isso digo eu, um fato religioso, porque religião nada mais é do que a possibilidade de nos religarmos às luzes do universo. E essa compreensão de que somos mais de um corpo físico, de que temos que controlar nossas emoções, de que temos de desenvolver, olha, é a voz da ciência, desenvolver a prática do bem, fazer o bem, amar ao próximo como a nós mesmos. E nos amarmos a ponto de caminharmos com disciplina, vem através do trabalho dos grandes professores enviados por Jesus, do mestre de Nazaré na exemplificação, do mestre de Lyon no seu trabalho de disciplina, amor ao próximo, aulas gratuitas, e se expressa na melhoria de vida de cada um de nós. Outro dia, um conhecido meu me disse: eu não sei, está tudo dando errado na minha vida. Eu não sei o que está acontecendo. Eu falei: você tem ido ao centro espírita? Se não é espírita, vai à igreja protestante, vai ao templo budista. Mas tem que desenvolver a espiritualidade. Ou começa a estudar as várias moradas, os vários planetas. Dilata, não fica preso só a você, a sua vida profissional, a sua pequena família. Dilata essa compreensão. Ele disse: não. Cansei, fui muito na casa espírita, cansei. Agora você está cansado porque fora da casa espírita fica mais difícil. Não é milagre, é a qualidade de pensamentos que desenvolvemos. E a gênese de Allan Kardec concorda com o Dr. Álvaro e com o Dr. Roberto Khalil, quando nos lembra a importância dos nossos pensamentos, e diz algo fantástico: pensamentos dissemelhantes se repelem. Se pensamentos dissemelhantes se repelem, é exatamente na nossa casa de oração que vamos desenvolver melhor a capacidade de pensar bem, através da boa música, através da boa leitura e principalmente através da prática do bem, que começa em casa, com os nossos queridos, com os nossos familiares, com os nossos auxiliares do lar, com todos aqueles que encontramos, independente da casca física, da profissão, do extrato bancário. Tudo isso é tolice do poder sobre uma sociedade ainda adormecida. São seres de luz, porque somos todos deuses e luzes. É preciso desenvolver bem o pensamento para que o nosso pensamento expila, de certa forma, os pensamentos menores. Este é o convite que o mestre de Lyon nos fez. A Gênese é um livro precioso, consegue dilatar sobre Jesus, cuida de tudo que pode nos auxiliar no crescimento espiritual. Sobre Jesus, nos apresenta esse irmão querido, e o Livro dos Espíritos também, como o espírito mais puro que veio à Terra, como o espírito que agia devido sua força mental sobre o mundo à sua volta, sobre esse indivíduo magnífico que nos demonstrou a possibilidade de auxiliarmos a todos os que sofrem, que mostrou ainda mais tolerância para com os defeitos de cada um, que, como ainda ontem foi lembrado por Denise, falou na importância de ter considerado Zaqueu, cobrador de impostos, que queria tanto vê-lo. Ele disse: vou jantar com você. De receber Madalena, que eu também acredito que não era prostituta, embora, e que não tem importância a profissão que ela teve, importa a mulher magnífica que ela era,
que é considerada até discípula de Jesus. Rodrigo Álvares, desculpe, escreveu um livro, Madalena Sem Filtro. No primeiro momento, eu fiquei decepcionada com o livro. Eu falei, mas eu queria história de Madalena. Mas é lindo. Ele apresenta a Madalena analisando a desconsideração para com a mulher. Ele pega pedaços de Mateus, pedaços de Lucas, e fala a incompreensão que não era só a respeito de Madalena, que era a respeito de toda mulher. Em Roma, onde a mulher tinha mais liberdade, tinha liberdade para nada, para agir errado. Parece que os resíduos de Roma muitas vezes voltam até nós. E Madalena, na visão de José Herculano Pires, apresenta coisas lindas. Tem um capítulo que eu amo, quando ela diz assim: Senhor, pela primeira vez encontro um homem que não enxerga meu corpo nem minha beleza. Encontro um homem que olha nos meus olhos para ver minha alma. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu estava confusa. Eu procurava beleza nos corpos bonitos. Eu pensava que a minha razão estava tão desenvolvida quanto a das romanos, entre parênteses, que também não estava desenvolvida, fecha parênteses. Mas a minha razão, Senhor, estava mergulhada no barro da terra. Aprendi agora, Senhor, que a nossa razão tem que ser uma razão divina. Se dilate na projeção no mundo espiritual. Obrigada, Senhor. E é isso que o trabalho magnífico do mestre de Lyon, Allan Kardec, que é a terceira revelação, que Herculano diz, no nosso estágio de evolução é o ápice do que podemos aprender, faz por cada um de nós. E a ligação de mentes físicas e extrafísicas também apoiada pela parapsicologia. A ciência, já há algum tempo, desde 41, aprova a telepatia, que é ligação pensamento a pensamento. No livro O Cérebro que se Transforma, o Dr. Norman Dodd diz que vai dar uma explicação sobre o pensamento, mas se perde. Porque, para entender o pensamento, é preciso se deslocar além do corpo físico. E Luísa Heine, a parapsicóloga, eles não têm nada a ver com o espiritismo e tem tudo, são os mesmos fenômenos, as mesmas conclusões e a mesma linguagem. Tem um livro de Herculano, Parapsicologia, hoje e amanhã, um de Hernani Guimarães, Parapsicologia, os livros de Luísa Heine, Os Canais Ocultos da Mente. E Joseph Heine, esse indivíduo incrível, também transcende o corpo físico e diz: a mente não é física, a mente é extrafísica, está fora do corpo físico. E sua esposa, Luísa Heine, num dos livros lindos dela, Os Canais Ocultos da Mente, conta casos. Por exemplo, me encantou o caso de uma avó que estava em casa e percebeu que a neta, a quilômetros de distância, estava morrendo sufocada pela mamadeira. E liga para a filha e consegue salvar a neta. E ela conta outros casos de visões, dilatando a nossa consciência para não ficarmos presos, como se estivéssemos lagartas ainda, vestida numa couraça que nos impedisse uma vida mais plena e mais feliz. Mentes físicas e extrafísicas, ou seja, encarnados e desencarnados na nossa linguagem se comunicam. E hoje é reconhecido pela parapsicologia. E grande número de pastores protestantes, de médicos, também reconhece esse mundo invisível. O Dr. Iben escreve um livro lindo,
Uma Prova do Céu. Pastor protestante tem o nome dele, tudo nesse livro, Uma Prova do Céu. Eu comprei algum tempo atrás na Saraiva, mas na Cultura acho que tem. Ai, meu filho procura no mercado, sei lá, na internet ele acha o que ele deseja achar. Dr. Iben, Uma Prova do Céu. Pastor protestante, médico, professor universitário nos Estados Unidos. Ele está muito tranquilo, muito feliz, de repente ele acorda berrando de dor na cabeça. Vai para o hospital, é internado, descobre que ele tem uma meningite terrível, que em geral destrói o cérebro do corpo físico, lesa. A família se reúne, família de protestantes, e fica ao redor do leito do Dr. Iben, sempre orando para que Deus é a única coisa que agora eles têm que fazer. Tomar os remédios dos médicos e pedir a Deus que preserve o Dr. Iben, que, se possível for, permitam que ele continue vivo. Eles tinham um conceito diferente do mundo espiritual. O Dr. Iben, depois que volta, depois de mais de um mês, deveria ter alguma lesão. Em 1, 2 anos, ele está perfeitamente normal. Ele escreve esse livro lindo, contando que, no estado de quase morte, ele penetrou num mundo completamente diferente, um mundo lindo, com todos felizes. E aí ele mistura imaginação, ele vê que ele passeia com uma moça, ele imagina que ela está numa borboleta, uma alegoria linda, outros veem anjos. E ele conta tudo o que ele viu. E quando ele volta para o corpo físico e percebe que não houve lesão alguma, ele sabia a extensão da sua doença, compreende a importância dos remédios atuais e do pensamento positivo daquele grupo familiar, ele diz: eu tenho que ter a honestidade de contar o que eu vi. Não importa que não combine com aquilo em que acreditava antes. Continuo protestante porque me faz bem, mas vou fazer palestras e escrever um mundo para contar que existe um mundo invisível, que o céu não é estático como eu imaginava. Tem outra protestante, por quê? Porque eles têm muita fé, porque eles se permitem, ou porque eles merecem. Todos nós merecemos, mas nós já sabemos, eles precisam ficar a par deste mundo fabuloso, o mundo espiritual. Doutora Mary, ortopedista, protestante, professora universitária nos Estados Unidos. Ela está andando num caiaque, cai numa cachoeira. E depois, mais tarde, ela diz: eu senti minhas pernas quebrando. E aí ela entra em estado de quase morte. E o que acontece? Ela encontra a família, a mãe, a tia, uma senhora que era sua babá, conversam, brincam, ela está feliz lá, ela está perfeitinha. Aí, de repente, elas dizem: você tem que voltar para o corpo físico. Ela diz: não, não quero. Eu sou ortopedista, está tudo quebrado, eu não vou voltar. Elas falam: já, volte já. Aí ela diz que ela olha o corpo físico dela já meio azulado, ela fala: ah, meu Deus, senta na barriga do corpo físico e se encaixa. 3 anos ela fica em tratamento para conseguir andar. Mas mesmo com 2 muletas, aparece a fotografia dela com as muletas, ela vem a público com uma coragem, ainda mais no meio protestante, no meio universitário, contando o que ela viu em estado de quase morte. Experiências atualíssimas, confirmando Kardec, confirmando a terceira revelação. Somos muito mais do que um corpo físico. Existe um mundo espiritual, 2 universos entrelaçados, o físico e o espiritual. É de lá que nós viemos, para lá que nós vamos. E, independente do corpo físico, nós
centelhas etéreas, luzes revestidas do corpo de energia, o perispírito, que tem a forma, em geral, humana aqui na Terra, no nosso estágio de evolução, mas que tem flexibilidade. E aí a parapsicologia confirma o que o Espiritismo fala. Esse corpo bioplásmico, esse corpo perispiritual, pode se apresentar belíssimo como um céu constelado, cheio de luzes, no indivíduo que pensa bem, no indivíduo que faz o bem. O convite a pensar bem e fazer bem vem dos séculos e se firma a cada dia. Mas dizem ainda, alerta, atenção, este corpo magnífico, quando o indivíduo age mal ou pensa mal, apresenta manchas. E se o indivíduo não muda o pensamento, ele vai se expressar em doenças no corpo físico, sofrimento, dor. Universidade de Kirov, Rússia, ex-materialista, porque lá viram que a matéria se desfez em energia. Kardec já havia, assessorado pela equipe do Espírito da Verdade, já havia dito isso. A matéria só é impenetrável para os vossos sentidos, ou seja, falou na antimatéria. E essa antimatéria tem que dilatar a nossa compreensão. Se aparelhos mostram que uma mesa apresenta vários pontos, não são os buracos negros do universo de Hawking, mas é interessante, buracos é aparentemente uma mesa que tem peso, que tem tudo, mas é apenas matéria condensada. Livro dos Espíritos, pergunta 27. Quais os elementos constitutivos do universo? Deus, espírito, matéria. O que é a matéria? O Criador age sobre a energia cósmica universal. É como uma nebulosa que expressa o pensamento de Deus. E as leis de Deus agem condensando a matéria com maior ou menor intensidade, criando tudo o que existe de material e de semimaterial. Nessa matéria existem constelações como seres mergulhados no oceano. Mas e o terceiro elemento, o espírito? Deus é o Criador. O espírito é o princípio inteligente do universo. A individualização do princípio inteligente somos nós, os seres vivos. É um mundo lindo, onde Deus se faz presente e onde nós, dilatando a nossa capacidade de pensar, ainda com muito esforço, continuando a caminhar como os homens de bem do Evangelho, caminhando à luz do mundo com os ensinamentos de Jesus de Nazaré, sabendo conscientemente de que estamos ligados a seres encarnados e desencarnados. Maiores informações, outro livro, Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, escrito por duas americanas que falam sobre os vários processos do corpo bioplásmico perispírito, dessa dilatação do espírito através do perispírito, nos permite compreender que o espiritismo é mais atual que nunca. Os ensinamentos de Jesus, Kardec e dos professores por eles enviados são atemporais. A verdade é atemporal e a verdade é uma só. A verdade abrange todo o universo. Nós é que começamos a compreender essa verdade na medida em que amadurecemos. Torna-se mais fácil quando aprendemos a amar ao próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque a prática do bem, diz também a parapsicologia, tanto quanto o espiritismo, atendendo ao convite do Dr. Roberto Calil e Dr. Álvaro. A prática do bem permite ao indivíduo manter o corpo físico em melhores condições. A circulação do sangue
diz o doutor Álvaro, se faz com mais facilidade. O coração é protegido, porque nós nos sentimos bem conosco mesmos. Pensamentos menores, foi dito ontem com muita propriedade, incapacidade de perdoar, confirma a parapsicologia, incapacidade de perdoar, lesões provocadas no próximo, produzem manchas no corpo bioplásmico, ou melhor dizendo, no perispírito, que, em continuando, produzem doenças várias no corpo físico. Agora, não podemos não generalizar completamente, porque espíritos magníficos como Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier, São Francisco de Assis, depois de uma certa idade, e tantos outros, apresentam doenças no corpo físico. Mas como? A matéria é frágil. E, às vezes, se o nosso pensamento não ajuda, ou se no nosso inconsciente existem complexos de culpa, problemas vários, ou mesmo para exemplificar ao mundo à nossa volta a coragem, como o doutor Iben, a doutora Mary, a coragem na manifestação no corpo físico, Jerônimo Mendonça, que passou a vida, um espírito lúcido, maravilhoso, deitado numa maca, pregando o crescimento espiritual, amor e alegria, espíritos podem escolher uma lição para apagarem erros do passado, embora o item fatalidade, em Leis Morais, o livro 3º no Livro dos Espíritos, nos expliquem que fatal só nascimento e morte, que podemos, através de um bom comportamento, suavizar ou até apagar erros do passado. O amor cobra a multidão de pecados. A ciência hoje, a ciência tradicional, a parapsicologia, médicos individualmente falando, vem confirmar Kardec e nos convidar a confirmar Jesus e nos convidar principalmente a pensamento e vontade que somos, modificarmos o nosso teor mental. Interessante que no tempo e no espaço encontramos exemplos maravilhosos, espíritas, não espíritas, budistas, seguidores de Jesus, judeus não seguidores de Jesus, grandes espíritos nos convidando à mesma compreensão. Somos muito mais do que um corpo físico. Eu falaria primeiro em Paulo de Tarso, porque seguidor fiel de Jesus, coragem, desprendimento dos bens da terra, desprendimento do poder da terra. Ah, mas ele começou com toda a força, ele veio terrível torturador, mas ele era um homem reto, disciplinado, que então julgava servir Moisés. Ele esqueceu o não matarás de Moisés, mas encontra Jesus à porta de Damasco. Então, aflora o pensamento de Paulo a grandeza de Jesus de Nazaré. É claro que um grande missionário veio preparado para a sua tarefa. E Paulo se modifica. E, de repente, o torturador que muda o nome de Saulo para Paulo se transforma, diz Emmanuel, em Paulo Estevão, num velhinho amoroso que carregava crianças. Num indivíduo tão corajoso que diz ao soldado, você deve me matar. Ele já estava com idade nessa época, pode me matar. Essa modificação veio através da compreensão de Jesus de Nazaré. E nós, no que mudamos ao ler Jesus, amar e começar a compreender Jesus, ao ler Kardec, nos encantarmos, lendo, relendo, André Luiz, Herculano Pires, Carlos Embaçaí, um grupo de autores magníficos, no que melhoramos?
No que nos tornamos melhores? Há que nos perguntarmos. Na Idade Média, época terrível, mas de crescimento, é um caldeirão fervente onde brilha Belardo, também com uma coragem incrível. Mas eu vou me fixar num vulto precioso, pequenininho, magrinho, São Francisco de Assis. Ah, você falou santo, copiando Kardec. Lá, nas obras de Kardec tem São Luís, Santo Agostinho, é respeito, é reconhecimento. Ele nasce São Francisco de Assis no meio rico. Ele é um verdadeiro playboy. Ele usa roupas belíssimas, ou o pai dele está tentando comprar um título especial para ele, mas ele vai para a guerra, diz a Frugoni, uma das biógrafas. E na guerra ele fica horrorizado, ele fica doente. Depois ele é preso 2 anos. E ele fica refletindo. E ouve uma voz que lhe diz: Francisco, saia desse caminho. Reforme a igreja. Ele pensa que reformar a igreja era reformar materialmente. Começa com cimento, com pessoas especializadas, com o dinheiro do pai e dele, começa a reformar a igreja. Mas aí ele depois descobre que não era só reformar fisicamente a igreja, que era reformar moralmente. E na grandeza que lhe é própria, ele começa a estudar melhor Jesus de Nazaré e se despe de todos os bens materiais, entrega tudo ao Pai, a roupa que ele estava vestido. E diz a lenda que um bispo enrola numa roupa especial. E aquele moço que até a véspera pensava em festas, de repente quer divulgar os ensinamentos de Jesus de Nazaré. E começa a falar, e consegue vários seguidores. E ele ensina que, para cuidar dos pobres, para não ofendê-los, devemos também ser pobres. Não devemos ter bens materiais. A Pomodoro, uma outra senhora que não são espíritas, melhor, dão as mãos ao espiritismo, fala que ele vai com as cruzadas para ver se impede a mortandade que acontece. Nós, nas cruzadas, estávamos lá. Em nome de Jesus, matávamos. Tantas vezes tentamos fazer revoluções inúteis pelo sangue. Ainda hoje, alguns, numa ideologia maluca e fora de hora, estão tentando. Só espalhamos sombras e dor. Mas diz Pomodoro que São Francisco, o primeiro nome dela esqueci, vai até lá, mas não consegue impedir que matem, que destruam a civilização preciosa. Então ele volta para Assis, a sua terra onde nasceu. Chegando lá, os seus seguidores, que se dispunham a viver como os pobres, auxiliando os pobres no meio dos pobres, estavam morando num palácio lindo e vivendo a vida como se fossem nobres e ricos. Nem se lembravam muito dos pobres. Aí ele diz: todo mundo vai sair já desse palácio. Vamos voltar às nossas casas humildes. Ah, os seguidores de Francisco não seriam mais seguidores dele. Vão falar com o arcebispo amigo de Francisco, que resolve, ele não quer magoar Francisco, mas também não quer judiar dos servidores. Ele mesmo mora num palácio riquíssimo. Aí ele vai até Francisco e fala: resolvi o problema. Eles não têm bem algum, como você desejava, mas eu vou recebê-los como hóspede no meu palácio. Comprei o palácio onde eles estão. Francisco agora está sozinho. Ele parte, vai morar sozinho numa caverna e anda, já está meio doente. Alguns dizem que ele, pelo pensamento, desenhou as chagas do Cristo. Eu acho mais lógico que ele tenha ficado leproso. Eu não lembro uma das senhoras que diz que ele ficou leproso porque ele vivia no meio dos leprosos, abraçava, beijava, bom, não importa.
Importa que até o último momento ele fica fiel a amar ao próximo como a si mesmo, a exemplificar a arte de ser feliz. Durante toda a sua história, ele prega a alegria. Ele diz, a alegria é gratidão a Deus. Temos que agradecer a Deus, o céu azul, as flores, tudo o que Deus nos concedeu. Não temos o direito de andar mal-humorados, carrancudos. Vamos desenvolver a gratidão a Deus, que já é conselho dos Vedas. A verdade é uma só. Firma-se cada vez mais. E não existe o sofrimento e a dor como castigo. Existem lições, aprendizagem. Podemos escolher o caminho e devemos escolher. Do amar ao próximo como a si mesmo. E quando aparece um obstáculo, um problema físico, tenhamos paciência, nós o criamos. E podemos, se criamos, podemos resolvê-lo. Tudo passa, de Chico Xavier, tudo se dissolve, só não passam os ensinamentos de Jesus, reapresentados pelo mestre de Lyon, Allan Kardec, que nos possibilitam uma vida mais plena, mais tranquila, mais feliz. Por quem respeita uma encarnação entre os evangélicos ou entre os judeus, vou falar o Salmo 23, um pedaço. O Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes campos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse no vale escuro da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Deus está comigo. A sua vara e seu cajado me consolam. O Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará. Obrigada.